Agora sim. Boa noite, pessoal. Então, nós vamos dar início à nossa segunda aula de saúde coletiva. Hoje a gente vai ver alguns conceitos básicos sobre a epidemiologia, né? Sobre os estudos epidemiológicos, como eles podem ser classificados e como eles acontecem, né? Como combinado, eu vou fechar a câmera agora para a gente ficar mais à vontade. Se algum de vocês quiser perguntar, levanta a mãozinha. Se eu não enxergar, pode abrir o microfone e falar comigo. E a gente vai conversar sobre esses conceitos, né? E entender um pouco, né, ao que a epidemiologia se propõe, né? E ao que ela vem acrescentar na saúde pública, na saúde coletiva para a gente. Vamos junto, e como eu já falei, precisando, levanta a mãozinha ou abre o microfone e já fala comigo que eu paro de falar. Vamos lá. Vou fechar a minha câmera. Bem, a gente começando a falar da epidemiologia, não é? Dentro da saúde coletiva, a gente tem, não é, a epidemiologia, que se a gente for pegar a etimologia da palavra, epi significa sobre, vem de demos, de população, e logia de logos, de tratado. Então, a epidemiologia, ela vai estudar o processo saúde e doença na sociedade, analisando a distribuição populacional e quais são os determinantes de risco. Hoje nós vivemos, né, um estudo epidemiológico importantíssimo na nossa atualidade, que inclusive interrompeu, né, as nossas aulas presenciais, que é o coronavírus, que causa a Covid-19, que é uma síndrome respiratória aguda grave. Nós precisamos fazer esse estudo epidemiológico da Covid-19 para entender o comportamento da doença e para entender como o vírus se comporta, né? Coisas sim que a gente pode observar é que vê a aula aqui, o vírus, ele tem um comportamento totalmente diferente, né, quando ele migrou para o nosso país. Então, por isso que o estudo epidemiológico e entender, né, a epidemiologia e o modus operandi da doença é tão importante, porque nós vamos conseguir entender o comportamento... Tomate eu não trouxe não, né? Como a doença se mas eu não trouxe hoje não. comporta, né? E o que ela vai... acho que é porque ela pessoal, tem com alguém batata, então. Só com perguntando. o microfone aberto. Aline, seu microfone está aberto? Fecha o seu microfone, Aline. Isso, obrigada. Tem mais alguém com o microfone aberto? Não. E para a gente poder entender o comportamento da doença, né, é necessário fazer esse estudo epidemiológico, entender a epidemiologia, como que essa doença, esse processo de saúde-doença se comporta na população, como foi a distribuição dessa doença, como é o comportamento. A partir desse estudo, a epidemiologia ela vai propor medidas de prevenção, de controle e de erradicação dessas doenças, dessas enfermidades, de forma a proteger, promover e recuperar a saúde da população. Então, através do estudo epidemiológico, a gente consegue produzir informação, conhecimento, para planejar, administrar e avaliar sistemas, programas, serviços e ações de saúde que serão imprescindíveis no tratamento dessa enfermidade, na erradicação dessa doença, no controle da disseminação dela,
no controle da contaminação das pessoas, né? E quais são os principais determinantes de risco dessa doença? Quais são as pessoas que estão mais expostas? Qual é a população que está mais exposta? Se a gente já viu, né, que o vírus ele tem comportamento diferenciado de país. Dentro do Brasil, a gente viu que até mesmo de uma região para outra ele tem comportamento de... Então, por isso que a gente precisa entender o comportamento do vírus, da bactéria causadora da doença, para a gente saber qual é o tipo de medidas que vão ser tomadas, né, a fim de prevenir, de controlar e de erradicar essa enfermidade. Bom, a gente não tem como pensar a epidemiologia sem entender qual foi a base teórica para ela, né? Nós podemos citar que dentro da área clínica, os estudos dos determinantes de saúde e enfermidade foram imprescindíveis para o início dos estudos epidemiológicos. Então, através do estudo dos determinantes da saúde e enfermidade, né, a investigação epidemiológica vai possibilitar conhecer quais são os determinantes desse processo de saúde e doença. Estudar o coletivo, né, uma determinada população, né, um determinado contexto coletivo ali de pessoas, para que ali se possa entender quais são, né, os principais conhecimentos, causas da doença e dos seus agentes e dos sinais e sintomas clínicos. Então, a partir do momento que eu faço um estudo a respeito dessa enfermidade, eu consigo entender o comportamento dela, eu consigo lidar com um indivíduo que apresente os primeiros sinais e sintomas clínicos daquela doença. Uma outra contribuição muito importante para a epidemiologia. Então, enquanto estudo dos determinantes de saúde e enfermidade, que nós falamos, nós veríamos que seria a parte clínica da epidemiologia. Uma outra parte muito importante da epidemiologia é a parte da estatística, porque a estatística ela permite você transformar, né, pessoas em números, né, casos em números, e permite, através da metodologia estatística, descrever e analisar situações de saúde. Então, você consegue analisar uma situação, né? Então, como está se comportando, né, o organismo daquela pessoa, transformar isso, né, para que você possa chegar ao diagnóstico de saúde daquela comunidade, daquele país, daquela população, né? E assim, a partir dessa análise das situações de saúde, onde você vai transformar isso em dados estatísticos, você vai poder organizar as ações de saúde, né, e entender quais as medidas, né, cabíveis para o tratamento daquela doença, para promover e para erradicar, né, para promover, para proteger e para erradicar essa doença. E olhando também por outra base, né, teórica da epidemiologia, seria a medicina social, através da avaliação de tecnologias e processos de campo de saúde. O que a gente estaria tratando nesse campo? A metodologia epidemiológica ela pode ser empregada na avaliação de programas, de atividades, de procedimentos preventivos e terapêuticos, seja na prestação de saúde ou no impacto das medidas de saúde na população. Então, a avaliação de tecnologia, ela vai considerar estudos de efetividade e eficácia de processos diagnósticos e terapêuticos, preventivos e curativos, individuais e coletivos. Então, eu tenho a base, né, o alicerce da epidemiologia através da medicina social. Então, o que sustenta a epidemiologia é a parte clínica, através dos estudos determinantes de saúde e enfermidade,
É a estatística, a partir do momento que eu analiso as situações de saúde e tenho delas a compactação, né, desses dados, dessas situações, e transformo essas situações em números para eu poder entender, e a medicina social através da avaliação das tecnologias e processos de campo de saúde. E assim eu formo, né, o alicerce da epidemiologia. Bom, entender a história da epidemiologia, ela se confunde muito com a história da própria medicina, não é? Isso, há mais de 2.500 anos, Hipócrates, ele já analisava as doenças como produto da relação do indivíduo com o ambiente, com o clima, a maneira de viver, hábitos alimentares, né? O modo que os indivíduos deveriam ser considerados ao se analisar as doenças. Então, é claro que um processo de doença, ele tem que ser avaliado de forma global, né? Eu não posso pensar que apenas através do contato de um indivíduo, por exemplo, com o meio ambiente, ele vai adoecer. Mas eu tenho que entender que, através desse contato com o meio ambiente, a maneira dele viver, né, os hábitos que ele tem, os hábitos higiênicos, os hábitos de saúde, os hábitos alimentares que tem, vai considerar, né, serão considerados ao analisar esse processo, né, essa história epidemiológica dessa doença. Então, um indivíduo, ele não simplesmente foi ali, teve um contato com o meio ambiente e saiu dali infectado. Não, com certeza, né, existem outros fatores que não só o contato com o meio ambiente. Mas esse indivíduo poderia estar, né, com um sistema imunológico afetado, ele pode, né, a maneira como ele se alimenta influencia muito na saúde do organismo dele, a forma como ele se comporta nesse ambiente, né? Por exemplo, os hábitos de higiene, isso tudo vai contribuir para que ele tenha, né, o contato e o contágio dessa doença. Então, Hipócrates, ele fazia muitos estudos, observava o raciocínio epidemiológico, né? E ele se privilegiava muito da tradição de Higeia, né? Que considerava a saúde como resultante da harmonia dos homens e do ambiente, e procurava promovê-la por meio de ações preventivas. A própria tradição de Higeia, ela dá origem à palavra higiene. Então, por aí vocês já imaginam que dessas concepções, né, da tradição de Higeia, que buscava a harmonia entre o ambiente, né, os homens, essa harmonia dos homens com o ambiente, e que procurava promover essa harmonia por meio de ações preventivas, com manutenção do equilíbrio entre a terra, o ar e o fogo, né? Dessas concepções da tradição de Higeia é que vai nascer o conceito de higiene. Então, a gente observa desde a Grécia Antiga que já havia uma separação entre a medicina curativa, né, que é uma medicina individual, e a medicina preventiva, que é uma medicina mais de grupo, né? Desde os tempos primórdios, né, essa divisão entre a medicina curativa individual e a medicina preventiva coletiva, ela já existia e se perpetuou ao longo dos tempos. Os herdeiros de Hipócrates, eles não cultivavam a primazia do coletivo, eles investiram mais na medicina curativa, então, mais na individualidade. Os primeiros médicos que vieram, eles também, né, em geral, eles eram gregos, trabalhavam para a corte receitando fármacos para poucas pessoas, né? A gente, se a gente pegar a história e for entender, né,
essa base histórica, né, que formou a epidemiologia, a gente vai encontrar muito determinante, né, lá no início, né, nos primórdios da epidemiologia, muito se pensava nessa medicina curativa. Então, em receituário de fármacos para pessoas no atendimento individual. Pouco se trabalhava na medicina preventiva coletiva, né, que hoje a gente sabe que é aquela que dá o melhor subsídio para a gente, que dá o melhor retorno para a gente, pois se a gente trabalhar a medicina preventiva, a gente consegue uma economia muito maior do que tratar a medicina curativa. Se a gente for colocar hoje, nos nossos dias, né, hoje a gente tem trabalhado uma medicina preventiva coletiva na questão da... Se a gente for pensar que para eu tratar, né, um paciente infectado com coronavírus, eu vou gastar leito de hospital, uma internação no mínimo aí de 14 a 21 dias. Desses 14 a 21 dias, no mínimo 10 dias de UTI, se ele evoluir para o caso grave da doença. Então, o que é mais barato? Eu ficar com esse paciente durante 21 dias dentro de um hospital, sendo que desses 21 dias, pelo menos 10 eu vou precisar de uma unidade de tratamento intensivo para esse paciente, de um respirador, né, artificial e de uma respiração invasiva, ou é melhor eu investir na educação para a saúde e ensinar esse indivíduo hábitos saudáveis de higiene, né, distribuir máscaras, distribuir álcool em gel, ensinar a lavagem correta das mãos, né, prezar pelo distanciamento social, ensinar as pessoas a conviverem com distanciamento social, né, educar as pessoas para evitar abraços, para evitar contato físico com outras pessoas, né, ao espirrar, não emita gotículas, né, desse espirro em ninguém. Se ele tiver de máscara, espirra dentro da máscara, e se por algum motivo estiver sem a máscara, que ele espirre, né, por dentro do cotovelo. Então, é mais barato eu educar a saúde ou eu tratar a medicina, eu vou trabalhar melhor a medicina preventiva, educando para a saúde, ou a medicina curativa, já tratando a pessoa lá dentro do hospital? Olha, eu não preciso nem pedir a resposta a vocês, porque todo mundo conhece essa resposta. É muito mais barato eu tratar, né, a medicina preventiva, eu prevenir, né, o contágio da pessoa, o contato da pessoa com o que eu tratar essa pessoa já contaminada e que já adquiriu a Covid-19. Então, hoje, para nós, né, é muito mais interessante a gente tratar, né, investir, né, em termos de saúde coletiva, né, em termos de saúde pública, investir na saúde coletiva nesse tipo de tratamento, né, que é o que a gente encontra muito nas estratégias de saúde da família e dentro das unidades básicas de saúde. A gente encontra muitos grupos de medicina preventiva, né? Muitos grupos que trabalham a medicina da preventiva coletiva, né? De forma, eu já admiti um paciente que tem uma determinada comorbidade, um determinado agravo na saúde, mas eu vou trabalhar com esse paciente para que ele não se não tenha um agravo maior dessa doença, ou que ele não venha a ser acometido por uma outra comorbidade que é parceira, vamos dizer assim, né, da comorbidade que ele já tem, né? Então, tratar esse indivíduo para evitar, né, uma piora no estado clínico dele e para evitar que outras comorbidades se apoderem de um organismo já debilitado que esse paciente tem. Então, para isso, tratar a medicina da medicina preventiva da saúde coletiva. Nas contribuições da
clínica e da estatística, né, desde a construção desse saber clínico moderno, que é um dos pilares da epidemiologia, nós podemos destacar que leigos e religiosos estiveram envolvidos nesse processo de saúde doente e que, mesmo de forma leiga, eles buscaram conhecimentos científicos e métodos clínicos adequados para se contrapor às práticas que até então eram adotadas na Idade Média. Porque a gente sabe que muitas coisas dentro da prática clínica ela era totalmente errônea, né? Por exemplo, lá nos primórdios nos primórdios da medicina, no início da medicina, quando os médicos usavam os seus jalecos, acreditava-se que o jaleco, quanto mais sujo ele estivesse, mais demonstrava o trabalho que o médico ou que o enfermeiro tinha dentro do hospital. Então, era bonito de se ver um médico ou um enfermeiro com jaleco sujo. Hoje, a gente não tolera isso de forma nenhuma. Por quê? Porque, através dos estudos, se entendeu que o jaleco sujo era um agente contaminante. Né? Hoje a gente sabe, né, com essa pandemia que a gente está vivendo, a gente sabe mais do que nunca que eu não posso nunca ser atendida por um médico, né, que atendeu um paciente que tinha o risco, né, para estar em estudo, para determinação se ele está ou não contaminado com coronavírus, para vir me atender que eu não tenho nenhum sintoma de corona. Então, esses estudos, né, buscaram, através desses conhecimentos científicos e métodos clínicos adequados para se contrapor a essas práticas. Né? Esses leigos e esses religiosos buscaram entender todo o processo bacteriológico, toda a contaminação. Querem ver outra coisa também? Lá nos primórdios da medicina, né, as janelas dos hospitais eram fechadas. Então, você tinha aquelas enfermarias longas, com aquele monte de gente dentro e janelas todas, né? E, de repente, um religioso vem e descobre que não é assim que eu tenho que abrir as janelas, eu tenho que fazer o ar circular ali para eu poder eliminar vírus e bactérias que possam estar presentes ali, e vem uma pessoa que nem tem um agravo tão grande, né, ser acometida por um vírus ou bactéria que está ali naquele ambiente fechado. Então, essa parte, né, essa contribuição epidemiológica que começou lá no início, através desses estudos clínicos, né, foi muito importante para o estudo epidemiológico, para se criar essa quantificação, né, e para se criar, através desses estudos, as estatísticas para você entender, né, o que estava acontecendo. Uma coisa muito importante foi que eles passaram também a contabilizar e registrar os seus mortos, né? E aí, a partir disso, né, com médias aritméticas, com a aritmética médica, eles conseguiram, né, estabelecer uma estatística, e assim eles puderam constituir essa clínica moderna e estatística que veio ser base da epidemiologia. Outra contribuição muito importante como base da epidemiologia foram as contribuições da medicina social. Né? A medicina social, ela passa, né, a fazer esse estudo através da microbiologia, da teoria microbiana, para entender as relações entre o processo de saúde e doença. Né? A bacteriologia, a microbiologia, lá no século XIX, né, eles tiveram assim, uma importância muito grande, fortaleceram muito a medicina, né? A abordagem curativista individual. Por quê? Porque eles
puderam entender que o coletivo, né, o coletivo ele poderia agravar o quadro de uma pessoa no seu individual. Então, eu precisava ter uma medicina social, né, que tratasse a medicina preventiva coletiva para que eu não chegasse a dispensar um tratamento muito mais custoso com a medicina individual, né, que seria uma medicina curativa. Então, naquela época, né, lá no século XIX, né, e muitos também anteriores a isso, né, os conhecimentos básicos a respeito sobre as doenças transmissíveis, né, foram crescendo rapidamente entre 1860 e 1900, fazendo com que os conhecimentos sobre epidemiologia só se concentrassem nesse processo de transmissão e controle de enfermidades transmissíveis. O que seria de nós hoje se a gente não tivesse esse conhecimento sobre como acontece, né, os processos de transmissão de doenças? Né? A gente teria uma população muito mais doente, a gente teria, né, uma população totalmente infectada, porque a gente não conheceria o comportamento microbiológico do vírus, o comportamento fisiológico do vírus, né, toda a patologia, né, a fisiologia do vírus, né, ou da bactéria, ou do agente causal dessa enfermidade. Então, muito importante foram esses estudos para conhecimentos, né, clínicos, estatísticos e da medicina social que formaram essa base da epidemiologia, que ficou tão entendida para a epidemiologia e que teve essa contribuição tão grande. Então, a estatística, ela faz o quê? Ela quantifica as ocorrências de doenças e analisa quais são os riscos de adoecimento. Então, eu tenho o número de ocorrências e sei a forma como, né, os riscos que a pessoa tem de adoecer do momento que eu conheço a doença. A clínica, ela vai conhecer o processo de saúde e doença, quais são as causas, quais são os sintomas, como se comporta a evolução das doenças e quais são a forma terapêutica para eu tratar. E a medicina social, ela contribui o quê? Com determinantes sociais, relacionando hábitos de vida e trabalho com a saúde e o adoecimento da população. Então, por que a população tem adoecido? Né? O que tem entrado nesse caminho das pessoas que tem feito com que a doença se instale e cause, né, males ainda maiores na vida dessas pessoas? Então, a gente tem, né, que a epidemiologia, ela vem, né, tem uma forte base, né, lá em Hipócrates, há 2.500 anos atrás, né, depois nós tivemos os leigos e os religiosos também, que deram uma contribuição assim, enorme, né, também nessa medicina curativa, né, e mais ainda na preventiva, e depois a medicina social, que vem estudando o comportamento das doenças, né, e dos agentes causadores. Bom, e aí a gente entra na questão dos desenhos epidemiológicos. Então, como que funcionam esses desenhos epidemiológicos, né? Por que eles são necessários e por que se fazem esses desenhos, né? Como que funciona esses estudos epidemiológicos, né? Por que eles são importantes? Bom, a primeira coisa que a gente precisa conhecer desses desenhos epidemiológicos, quando a gente vai escolher um estudo, a gente tem que saber por que você está escolhendo aquele tipo de estudo, né?
um dos principais pontos, né, quando você vai fazer a metodologia do planejamento de uma pesquisa, você deve conhecer quais são as vantagens e desvantagens daquele método, qual é a vulnerabilidade a vieses dele e qual é a capacidade de interferência que ele tem, né? Então, os vieses, né, dos estudos epidemiológicos, às vezes eles trazem uma interpretação equivocada em resultados. Por quê? Porque eles precisam estar longe do entendimento do autor só, né? Porque, às vezes, o viés que o autor está usando é do conhecimento dele. E ele precisa ter, né, um conhecimento geral para não carregar isso apenas para os estudos que ele tem realizado, mas discutir isso com outros autores que às vezes têm até opiniões contrárias à dele, né? Então, quais são os métodos epidemiológicos que nós temos de investigação em saúde, né? Nós temos a epidemiologia descritiva e a epidemiologia analítica. Então, no método descritivo, olha só, eu vou descrever. Então, estudar a frequência e a distribuição do agravo da população estudada de acordo com as variáveis que interessar estudar. Então, por exemplo, quando eu vou estudar a frequência e a distribuição do agravo da Covid-19. Então, o que é mais... O que me importa saber? Me importa saber o sexo das pessoas que estão morrendo? Então, a variável sexo me importa. Me importa saber a idade das pessoas? Me importa. Então, a variável idade me interessa. Me interessa saber o grau de instrução dessas pessoas? Interessa. Por quê? Porque quando eu faço uma medicina preventiva, eu tenho a ideia de que as pessoas com um grau de instrução mais elevados vão entender melhor os métodos higiênicos, né? E a importância do distanciamento social, a importância do uso de máscara, a importância do uso do álcool em gel. Eu tenho uma tendência de que as pessoas com maior grau de instrução entendam isso melhor. Então, o grau de instrução é uma variável que me interessa? E assim eu vou traçando quais são as variáveis que me interessam nessa epidemiologia descritiva. E aí a gente traça uma hipótese causal. Então, qual é a hipótese de causa dessa doença? A hipótese que eu vou criar é que as pessoas naquela determinada região, naquela determinada cidade, um grau de instrução baixo, por isso não estão entendendo as medidas preventivas, tem havido uma contaminação em massa, porque o grau de instrução delas é pequeno, né? Então, isso é uma hipótese causal que eu tracei. E na epidemiologia descritiva, não há análise entre associação entre a exposição ao vírus e o efeito que o vírus... A epidemiologia analítica, ela vem trazer a comprovação ou não da veracidade daquela relação que foi dita, né, para investigar. Então, na analítica, investigam-se as hipóteses. Então, no caso, analisa a hipótese que eu acabei de criar aqui para a disseminação da Covid-19 em determinado estado, em determinada cidade. Aqui, a comparação sim, de possíveis exposições a fatores e seus efeitos. Então, as pessoas que estão, né, expostas aos fatores de risco que trazem a contaminação pelo Covid-19 e quais são os efeitos dessa alta exposição, né? E analisam, sim, as associações causais, né? A causa e o efeito do cometimento dessa... Então, quanto à classificação dos estudos, eu posso classificar ele por unidade. Então, eu posso ter um estudo individualizado ou posso ter um estudo agregado. Né? Individualizado, o próprio nome já diz, né? De uma pessoa só.
e agregado de várias pessoas, né? Um estudo populacional. Segundo o posicionamento do investigador, eu posso ser um investigador observacional, ou seja, eu só vou observar, eu não vou interferir em nada. Eu vou chegar ali, eu vou assistir essas pessoas, o comportamento delas em relação ao uso de máscara, em relação à higienização das mãos, mas eu não vou fazer nenhuma interferência. Ou eu posso ter um posicionamento experimental ou de intervenção. Nesse caso, eu vou propor intervenções ali e vou, talvez, até alterar os dados do estudo a partir do momento que eu trabalho essas pessoas, né, estou com elas ali e visualizo qual é o movimento, né, qual o comportamento delas dentro desse movimento, né, para eu poder saber como lidar com essas pessoas. E dentro desse posicionamento investigador, experimental ou de intervenção, eu tenho como meta intervir no que no comportamento dessas pessoas. Então, ao longo da pesquisa, eu posso traçar para ela quais são, né, as formas como ela deve se comportar para que ela possa mudar aquele quadro, né, de contaminação durante o estudo. E eu traço metas, né, experimentais ou de intervenção para poder mudar aquele quadro de contaminação, né, dentro daquela situação epidemiológica daquela população. Tem alguém com o microfone aberto aí? Quanto à dimensão temporal, eu posso fazer um trabalho retrospectivo, então eu vou estudar o comportamento da doença há um ano atrás, há 6 meses atrás, ou eu posso ter um estudo prospectivo. Eu posso fazer uma prospecção do que acontecerá se os métodos corretos de prevenção não forem adotados. A gente, assim, se vocês têm oportunidade de assistir os noticiários, sempre a gente encontra alguma coisa em relação à prospecção, porque os Estados Unidos mesmo estava assistindo uma reportagem em que se falava, né, se projetou, né, se prospectou o número de pessoas que talvez não seriam acometidas, né, pela doença, seriam 36 mil mortes que poderiam ter sido evitadas se o lockdown fosse decretado há pelo menos um mês atrás, da data em que ele foi determinado. Então, isso é um estudo epidemiológico prospectivo. Então, você prospecta, né, e faz uma projeção do salvamento, no caso, ou da contaminação, né, das pessoas. Assim como eles fizeram a prospecção positiva, poderiam ter feito também do lado negativo, né? Bom, e aí a gente tem os vários tipos de estudos que a gente, nos vários tipos de estudos que a gente vem falando, né? A gente tem os estudos observacionais, que a gente falou até agora, os descritivos e os analíticos, né? E aí, nos descritivos, nós temos o relato de caso e a série de casos. O relato de caso é individual, né, que eu falei lá em cima. E a série de casos é quando eu faço de uma aglomeração populacional. Nos estudos observacionais, eu tenho o analítico transversal, eu tenho caso controle, eu tenho de corte e tenho o ecológico, que a gente vai ver cada um deles separadamente. E quanto aos estudos experimentais, eu tenho ensaio clínico randomizado, o ensaio de campo e o ensaio comunitário. Para escolher, né,
o tipo de estudo epidemiológico que eu vou fazer. Então, se eu quero fazer um estudo epidemiológico de uma determinada população, eu quero entender o comportamento dessa população, então eu preciso montar, né, em que situações essas pessoas serão ouvidas. Então, se eu quero fazer um estudo diagnóstico, eu preciso fazer um estudo transversal. Então, eu tenho que ter as populações que vão dialogar, né, entre si com relação a essa doença que eu escolhi, né, a essa doença ou a esse comportamento que eu escolhi estudar. Né? E aí eu preciso montar quais são as variáveis também que eu vou querer estudar, né, e que eu vou precisar confirmar nessas pessoas para que, de repente, para que essas pessoas possam ser até mesmo eliminadas num primeiro contato que eu tivesse e ela não preencher os requisitos necessários para aquele desenho experimental da minha pesquisa. Né? Então, nós temos, né, a posição aí do investigador muito clara quando a gente vai montar o tipo de estudo que ele quer entender, né? Então ele tem que saber com quem ele vai trabalhar, ele tem que saber exatamente o que ele quer mostrar, né? Qual é a população que ele quer estudar. Isso tudo tem que ficar muito claro para ele. Então, na frequência, ele tem, né, os estudos de corte, que são os estudos de incidência. Esse estudo de corte, ele vai possibilitar, né, ao pesquisador produzir medidas diretas de risco. O estudo de corte, ele tem um alto poder analítico. Por quê? Porque ele apresenta um desenho simples, tem facilidade de análise. Né? A limitação dele é que ele tem uma suscetibilidade ao abandono dos pacientes, dos participantes, durante o estudo. Né? Por isso, ele tem um custo elevado e inadequado para doenças raras. Então, eu posso fazer, por exemplo, um estudo de corte sobre a obesidade, né? Então, eu posso quais são os fatores que determinantes da obesidade em um determinado grupo de mulheres que passaram dos 40, né? Então, assim, já sei que o hormonal vai ser o principal deles. Então, eu tenho um estudo de corte, né? Ele é simples, mas eu tenho uma possibilidade aí, né? Uma grande chance de que essas mulheres me abandonem na metade do caminho. Então, tem que ter assim muito cuidado em escolher as pessoas, né? Em também estimulá-las a continuar participando da pesquisa, né? Com relação à etiologia, ao risco, né, eu tenho o estudo de corte e o caso controle. O prognóstico eu uso de corte. Na terapêutica, o ensaio clínico, que é o experimental. E com hipóteses, eu posso usar o ecológico, posso usar o caso, série de casos, e o transversal também, com a hipótese indicada. Então, para um estudo descritivo, o mais importante é o quê? Identificar quais são as condições que causam o adoecimento da população. Algumas perguntas, elas podem, né, ajudam a gente a identificar, né, a fazer a identificação dessas condições. Então, se eu quero, né, descrever um determinado comportamento, primeiro, onde, quando e sobre quem ocorre determinada doença. Então, escolhi uma doença para estudar, eu quero perguntar onde ocorre, quando ocorre e sobre quem ocorre essa doença.
Existem épocas em que há um aumento na ocorrência de casos dessa doença? A frequência da doença difere, né, segundo a população? Então, é diferente dos idosos, que é diferente nos adultos, que é diferente nos adolescentes, que é diferente na criança? Há diferentes distribuições regionalmente? Então, dentro do Brasil, há um comportamento diferente? Ou dentro da região que você está estudando, né, dentro da própria cidade, ao sul, ao norte do estado, né, há uma diferenciação nesse comportamento? Quais são os grupos mais vulneráveis a essa doença que você escolheu estudar? E em quais regiões o agravo é mais frequente? Há diferentes riscos segundo a classe social, né? E o mais importante de tudo isso é saber que esses estudos descritivos, eles têm uma grande importância. Por quê? Porque eles tratam o perfil de saúde e doença da população. Então, quanto mais você entende o comportamento do perfil da saúde e doença da população em que você trabalha com ela, mais fácil será o planejamento de ações. Mais simples também serão essas ações, né? Então, esses estudos descritivos, eles descrevem os fenômenos e possibilitam conhecer como os se distribuem e os seus determinantes. E aí, nesses estudos descritivos, eu tenho, né, as variáveis. No tempo, eu tenho o período de tempo, a sequência cronológica da doença, né? Eu tenho, com relação às pessoas, as características gerais das pessoas, as peculiaridades, né, em que pessoas que a doença se acomoda melhor e acomete mais, a condição socioeconômica também das pessoas, que é muito importante, e com relação ao espaço onde as pessoas estão, né, quais são, né, as diferenças geográficas, qual é a geopolítica, né, daquela cidade, daquele município, daquele estado, e quais são as tomadas político-administrativas tratando, né, essas intervenções dentro da epidemiologia. Então, as atividades, né, os estudos descritivos, eles auxiliam muito no planejamento de ações do SUS. E eles são de extrema importância para eu conhecer a população. Com relação aos estudos analíticos, né, eu tenho esses estudos, eles vão me permitir o controle sistemático dos erros com atribuição aleatória da intervenção. Então, eu tenho, né, uma amostra de pacientes com a doença que eu tenho interesse de tratar, e aí eu tenho, num grupo, eu faço uma intervenção experimental, que seria o grupo experimental, e no outro grupo, eu divido essa população em dois grupos. Digamos, eu tenho 60 pessoas, eu divido em dois grupos de 30. Um grupo vai receber a medicação, o outro grupo vai receber a medicação também. Só que a medicação do outro grupo será uma medicação de efeito placebo. Ou seja, por exemplo, se eu estou dando cápsulazinhas com determinado medicamento. Então, no grupo que vai receber a intervenção experimental, ela recebe a cápsula com medicamento. A outra recebe uma cápsula com a quantidade suficiente que baste ali para fazer o peso. Então, um amido, uma maisena ali dentro. Ela vai tomar o remédio achando que ela está tomando remédio para se... Mas, na verdade, eu quero ver o comportamento, quanto da cabeça da pessoa é capaz de modificar, por exemplo, só com a mudança alimentar. Por exemplo, eu posso fazer um estudo de uma doença administrando determinado fármaco, pode ser até um fitoterápico, que eu quero fazer um teste, né? Uma coisa bem leve, e aí eu para esse grupo experimental, eu dou o remedinho. E para o outro, eu dou uma maizenazinha, imitando um pozinho. Mas, olha, não se assuste, porque na maioria das vezes, o grupo que tomou o pozinho de maisena melhora muito mais do que o grupo que tomou o remédio. Por quê? Muitos sintomas, né, da diabetes, principalmente a tipo 2, porque a tipo 1 o comportamento é diferente, mas a tipo 2 estão ligados
aos hábitos alimentares. Então, nos dois grupos, eu mudo os hábitos alimentares. Né? O que toma o remédio, né, ele confia muito no remédio e acha que o remédio vai fazer tudo por ele. O outro grupo se entende também que há esse tipo de comportamento, mas ele dá mais atenção à alimentação. Então, assim, não se assuste se você fizer isso, vê que no grupo que tomou o remédio houve uma melhora menor do que no grupo que tomou um remedinho que tinha efeito placebo, né? Então, assim eu construo, né, o meu estudo analítico prospectivo de corte, né, que produz medidas diretas de risco, tem um alto poder analítico e é um desenho simples também e de fácil análise. Então, a gente consegue entender, né, nessa amostra, eu pego, né, no prospectivo de corte, eu pego uma amostra de indivíduos sadios, né, e trato como expostos e não expostos a algum agente causador de risco. Claro, né, gente, que nada que vai levar esse indivíduo à morte, né? E vejo, né, qual será o segmento futuro para essas pessoas que estarão expostas e aquelas que não estarão expostas a esse agente causador, né, ou a esse medicamento que vai mudar a vida deles, né? Os estudos, né, eles precisam estar, né, sempre, a pessoa precisa sempre estar de acordo com eles, né? Então, a minha amostra, ela precisa estar de acordo para partir, e as pessoas precisam ser informadas dos riscos, elas assumem, né, junto com a gente, um termo, elas assinam um termo em que elas vão assumir que vão estar com a gente aquele tempo todo, né? E isso é um termo de compromisso que é assinado. É claro que para eu conseguir fazer um estudo desse, eu vou precisar de trabalhar isso de uma forma junto ao comitê de ética, porque trabalhar com pessoas não é simplesmente chamá-las e fazer levantamento. Mas eu preciso ter um projeto bem escrito, esse projeto precisa estar registrado num comitê de ética, precisa passar por esse comitê de ética, né? O comitê de ética precisa entender que é legal esse estudo que eu estou fazendo, né? E depois de aprovado, aí sim eu vou ter a oportunidade de trabalhar com as pessoas e escolher a minha população para eu poder trabalhar. Tudo bem até aqui? Todos calados, ninguém se manifesta. Eu estou ouvindo. Todo mundo ouvindo. Que bom. Então, Vânia, nós vamos passar. Oi, pode falar. Vânia, Suelen. Posso fazer uma pergunta Fala. sobre essas metodologias aí de. Tá dando para ouvir? Uhum. Claro. Essas metodologias aí, cada uma tem uma forma diferente, né, de abordagem. Aí, dependendo de cada forma, ela vai ser aplicada em cada estudo. Como é que funciona isso? Para chegar a uma conclusão. Vai depender do tipo de estudo que você quer desenvolver. Por quê? O tipo de estudo que você vai desenvolver é que vai dizer para a gente qual é o tipo, se vai ser um trabalho descritivo ou um trabalho analítico, se você vai fazer estudo de corte ou se você vai fazer estudo comparativo, se você vai estudar com individual ou se você vai estudar com a população. Isso tudo vai depender da ideia que você tem lá no início do seu projeto de pesquisa. Para qual objetivo quer, né? Como?
Depende de qual objetivo você tem lá no início, aí você escolhe uma metodologia diferente. Da hipótese que você vai construir também. Aí a gente vai ver em que tipo de estudo se adequa à sua ideia. Entendi. Certo? Certo. Mais alguém, gente? Não estou vendo mãozinha nenhuma levantada aqui. Vamos seguir? Então, nós temos aí a nossa situação, problema para a gente poder resolver. É da nossa atividade de aula 2. Luiz é um estudante da área da saúde. Para o seu trabalho de conclusão de curso, o seu TCC, ele resolveu realizar um estudo na cidade onde ele reside e pudesse identificar a prevalência de hipertensão arterial em adolescente. O interesse surgiu após sua filha, de 14 anos de idade, ser diagnosticada com a doença em questão. Os métodos epidemiológicos são muito utilizados e de grande importância para a saúde, em especial para a saúde pública. Dentre os principais tipos de pesquisa utilizados para a epidemiologia, qual seria o mais adequado para a realização do estudo proposto por Luiz? Buscando uma metodologia retrospectiva que seja de fácil execução, baixo custo, curta duração e que também possa indicar a relação causal da doença, podendo, inclusive, identificar rapidamente os fatores causais dessa doença. Após eleger a melhor metodologia para esse estudo, escreva sobre ela, descreva a sua importância para a saúde coletiva e faça uma descrição do passo a passo para a sua realização. E aí? O que vocês acham? O Luiz queria fazer um estudo sobre a prevalência de hipertensão arterial em adolescentes. Ele quer buscar uma metodologia retrospectiva. Então, ele quer fazer uma indagação com esses adolescentes de algo dos hábitos deles passados, né? Do comportamento deles. Então, ele vai fazer um questionamento tipo, o que você comeu ontem? Né? Nas últimas semanas, você desenvolveu algum tipo de atividade física? Né? Quais são os tipos de alimentos mais comuns na sua alimentação na última semana? Então, isso é retrospectivo. Isso é uma metodologia retrospectiva. Ele pensar no passado. E ele quer uma metodologia de fácil execução, que seja barata e tenha curta duração. E que indique, né, qual é a relação causal da doença. Então, essa hipertensão arterial em adolescentes, ela tem sido causada pelo quê? Né? E aí, ele conseguir identificar rapidamente os fatores causais dessa doença. E aí? Quem arrisca? Quem não arrisca, não petisca. Qual é a melhor opção metodológica? Olhem nos estudos que a gente acabou de ver lá a descrição dos estudos. Os tipos de estudos que a gente tem. Ninguém se arrisca. Vânia, eu vou chutar. Pode? Pode. Seria o estudo observacional pelas características que ele quer aí? Observacional? Não, seria observacional. Por quê? Uma vez que ele quer conhecer os fatores causais, né? Ele vai partir de um grupo de estudo aonde os indivíduos estejam doentes, né? Uhum. E como
ele quer conhecer quais são os fatores que levam esses adolescentes a desenvolver a doença, ele vai ter que conhecer o comportamento de um grupo sadio. Concorda? Uhum. Todo mundo concorda com isso, gente? Olha só, ele tem preocupação, ele quer entender a etiologia, né? Como que vem a etiologia, não. O comportamento causal da doença nos adolescentes. Então, quais são os fatores que estão levando esses adolescentes a ter a hipertensão arterial? Então, concordam que eles têm que conhecer também o comportamento de adolescentes sadios? Então, seria o comportamental, né? Certo. Por quê? Exatamente, é um estudo comportamental. Porque ele vai ter que entender quais são, né, quais são o comportamento dele, né? Ele vai observar esse comportamento e ele vai poder, e ele tem que analisar esse comportamento. Porque a partir da análise desse comportamento, ele interagir com esses pacientes, não de forma que ele possa intervir, né, no que eles estão sentindo para modificar a situação. Mas ele só vai conseguir mudar essa situação se conhecer o comportamento de uma forma geral, né, da população adolescente. Por quê? O comportamento do grupo que está doente, ele vai conhecer facilmente. Mas e se ele achar que esse é o tipo de comportamento de todo adolescente? Ele precisa conhecer, né, nele ter uma amostra também de indivíduos que não estejam doentes, né? Então, ele precisa estudar os doentes, mas precisa também de ter um grupo que ele possa fazer o controle para entender o porquê que aqueles adolescentes estão naquele risco. Então, esse estudo dele é um estudo observacional, né? Mas não vai ser só descritivo, porque ele não quer apenas relatar o caso. Ele quer intervir nisso. Então, é um estudo observacional analítico. Agora, transversal, de caso controle, de corte ou ecológico? Alguém arrisca? Que tipo de estudo é esse? Ó, se ele tem um grupo que está doente, ele vai estudar o grupo doente e vai estudar um grupo de indivíduos sadios e vai comparar isso. Ele tem um estudo de caso, onde ele tem um grupo que tem controle. Estudo de caso controle. Essa seria a melhor metodologia para ele. Ele quer estudar um caso, né, da hipertensão arterial em adolescentes, conhecer o comportamento desses adolescentes, né, os agentes causais dessa doença, mas ele precisa ter um controle de como que é o comportamento do adolescente normal, que não tem hipertensão, para ele saber onde intervir. Entenderam? Quando você faz um estudo de caso-controle, você possibilita a indicação de uma relação causal das doenças e a identificação rápida desses fatores causais. Então, nesse tipo de estudo, no caso-controle, o pesquisador parte de um grupo de indivíduos doentes, um outro grupo de sadios, com características semelhantes. Então,
No caso, ele teria que pegar 2 grupos de adolescentes, mais um doente e o outro sem a doença, que seria o grupo controle. Então, ele teria o estudo de caso e o grupo controle, então, de caso e controle. Assim, ele investigar o passado desses adolescentes, divididos nos 2 grupos, né? Um grupo ele sabe que está exposto aos fatores de risco, porque tem a doença, e o outro grupo não está. Então, tem um grupo de indivíduos doentes e um outro grupo de indivíduos sadios. O estudo de caso controle, ele parte, então, do efeito e busca identificar nesse grupo de caso e no controle quais foram os fatores de risco que levaram ao desenvolvimento da doença. É o estudo mais usado na saúde coletiva. Por quê? Porque, como o Luiz queria, é de fácil execução, tem baixo custo e curta duração. Então, você não fica com a pessoa presa com você muito tempo. Porque, como nós já vimos em alguns estudos, a maior dificuldade é o quê? Manter a pessoa junto com você. Então, a primeira coisa para o Luiz poder fazer esse estudo é realizar o diagnóstico de adolescentes com características próprias da doença. Então, quais são as características da hipertensão? Né? Normalmente é ganho de peso, cefaleia, né, que é a dor de cabeça, a própria pressão arterial desregulada, né, com tendência ao aumento. Os participantes do estudo devem ter características semelhantes, né? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar meninos e meninas, então eu tenho que ter metade de meninos, metade de meninas. Nos 2 grupos eu tenho que ter misturado. Ou se eu quero entender só as meninas, ou se eu quero entender só os meninos. Isso tudo ele tem que passar nas diretrizes, né, do estudo dele, nos passos. Deve separar os doentes dos não doentes. Então, os doentes é o grupo do estudo de caso, e os não doentes estarão no grupo do controle. Após a separação dos grupos, ele vai fazer a investigação, né, através de questionários, buscando a exposição prévia ao fator de risco investigado, que é a hipertensão arterial. Eles são separados nesses 2 grupos, no grupo de caso e no grupo controle, né, para você poder realizar a análise de associação entre os 2 grupos. Então, aonde que o gatilho da doença vai se encontrar nos 2 grupos, ou não, né? Ou não. Entendi, pessoal? Gente, o silêncio hoje está mortal. Entendido. Então tá certo. O conteúdo de hoje realmente é um conteúdo mais denso, né? Oi. Repete fazendo um favor aí o estudo que vai ser usado. É estudo de caso controle. Depois vocês podem olhar no material, no livro, que vocês vão ter a descrição certinha, né, do que significa o estudo de caso controle. Entendi. Se vocês quiserem uma descrição assim, porque eu falei muito, né? Mas se vocês quiserem uma descrição assim bem definida no livro, vocês vão achar a definição certinho. Mais alguém? Sério? Ninguém? Então, nós vamos encerrar a nossa aula hoje. Como eu falei para vocês, é um conteúdo mais denso hoje, porque vem falando, né, dos tipos de estudos epidemiológicos. É um conteúdo novo, né? É um conteúdo que é matéria específica para a gente, né, da área da saúde, principalmente da nutrição, nos estudos que a gente pode vir, né, a fazer no nosso futuro, dentro da nossa profissão. Então, assim, é importante conhecer, né, é importante saber
como direcionar um estudo para que a gente, no futuro, quando se deparar com determinadas situações, a gente saiba que caminho tomar para alcançar os resultados daquilo que a gente espera e que a gente quer conhecer numa determinada população, né? Eu entendo até que vocês tenham ficado caladinhos, porque realmente é um conteúdo bem denso. Mas a gente vai suavizando, né? À medida que a gente vai adentrando, né, mais no estudo, a gente vai conhecendo mais a matéria, né, e vai exemplificando mais. Olha, na página 95 do livro, vocês vão encontrar as etapas do estudo de caso controle, certinhas, como o Luiz vai fazer para poder alcançar o resultado do estudo dele. E aí, na semana que vem, eu vou no grupo, eu vou definir com vocês um dia, porque na segunda-feira eu tenho live, e vocês têm prova na terça, né, semana que vem, não é isso? Aí no grupo, a gente conversa a respeito do horário para a semana que vem. Oi? Oi, Sueli. Deixa eu te falar. fazer uma pergunta. Esses tipos de metodologia que você falou, eu, na minha curiosidade, até no meu início de interesse de estudar nutrição, seguindo algumas pessoas da área, eles falam muito do ensaio clínico randomizado, né? Eles falam que esse tipo de metodologia tem uma validade muito... tem uma expectativa de acerto muito maior do que em detrimento de outras. Né? Você que é nossa professora, o que você fala para a gente? É assim mesmo? Eu não entendi a sua pergunta. O ensaio clínico randomizado na matéria, na área da saúde como um todo, na psicologia, nutrição, algumas pessoas que eu sigo, que eu acompanho, que eu leio, eles afirmam que esse tipo de metodologia é uma metodologia com mais confiabilidade em relação a outras. Né? Mas eu acredito que mas aí nós estamos falando... Né? Porque ela é mais difícil pelo que eles falam, né? Ela é muito complicada, mas aí a gente... muitos anos. O ensaio clínico randomizado são estudos experimentais. Aí são totalmente diferentes do que a gente falou hoje na aula. Hoje a gente falou mais dos observacionais. Depois a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre os experimentais. Hoje a gente não falou dos experimentais, só dos observacionais. Agora, com certeza, é um estudo caro, entendeu? Demanda patrocínio. Sozinha você não consegue fazer. Tá? Pode falar, Fran. Entendido, Suela? Entendido. Legal. Pode falar, Fran. Fran levantou a mão? Não? Levantei. Então, Oi. aí... Aqui porque eu esqueci de abrir o microfone, desculpa. Porque você falou aqui na página para ver as etapas do estudo, e eu estou com a seguinte dúvida, porque assim, vou ser muito sincera, eu estou fazendo meio que uma confusão com os estudos, onde tipo começa um, onde termina outro. Então, no caso aqui, eu tinha colocado, no caso, né, para a situação que foi proposta, estudos transversais, né, para ser usado, né, na resposta aqui da atividade. Aí eu estou vendo aqui que, no caso, tipo assim, a minha dúvida é se isso, da forma que eu coloquei estudos transversais, também está certo, porque é um estudo de caso controle. Você pensou no transversal por quê? Então, porque o estudo transversal, primeiro, né, no caso aqui, por ser uma metodologia retrospectiva, né, na fácil execução, baixo custo, né, é a curta duração, eu só fiquei na dúvida
na questão de, igual aqui, indicar rapidamente os fatores, se ele se encaixaria nessa situação. Porque no caso das outras, ele se encaixa, né? Por ser retrospectivas, fácil execução, baixo custo, curta duração, e a relação causal. Ele só não se encaixa no transversal, porque no transversal, de alguma forma, eu estaria expondo o grupo a certo tipo de tratamento. Por exemplo, ele poderia expor o grupo a um tratamento, a uma dietoterapia. No transversal, então ele pegaria, eu falei de 60 adolescentes, ele pegaria esses 60 adolescentes, ele teria 2 grupos de 30, né? O estudo de caso e o grupo controle. Ele ia ter que pegar o estudo de caso dos doentes, ele teria que dividir em 15, ele ia expor a uma intervenção. Os outros 15, ele não ia expor a uma dietoterapia. E nos não doentes, a mesma coisa. 15, ele teria que expor a uma dietoterapia e 15 não. Então, assim, o transversal há um tipo de intervenção durante o estudo. E no caso do caso controle, não há esse tipo de intervenção. Ele pode fazer intervenção, ele vai fazer, com certeza, depois, quando ele terminar o estudo. Quando ele comparar e ele descobrir o que ele vai fazer. Agora, no transversal, você trata o indivíduo num momento específico, entendeu? Ele não é retrospectivo, como o Luiz se propôs a fazer um levantamento retrospectivo, e no caso do transversal, ele não é retrospectivo. Ele trata o momento, a fotografia daquele momento. Então, para ele não serve, até porque demanda uma intervenção que, no momento, ele não está disposto a fazer. Entendeu? Entendi. Por isso que o transversal não dava certo. Então, ele não é retrospectivo. Mais alguma dúvida, meu povo? Vou encerrar. Fale agora, hein? Não? Bom, então a gente encerra aqui, né, o nosso segundo encontro. A gente ainda tem mais um encontro para acontecer. A gente tem mais 2 ainda, né, antes da prova de vocês. E aí, lá no grupo, a gente combina direitinho para a gente poder marcar os nossos 2 próximos encontros. Porque no dia 1º, eu tenho uma live. A não ser que a gente marque também depois da live. Mas isso aí a gente combina lá no grupo, que fica mais fácil, que aí lá todo mundo fala, fica melhor, né? Então, vou me despedir de vocês. Tenham todos uma boa semana. Estudem, porque né, semana que vem tem prova e na outra também. Então, aproveitem o tempo de vocês. Né? Se puderem, fiquem em casa. Quem está saindo para trabalhar, obrigada por você trabalhar para a gente e pela gente. Então, se você puder, fique em casa. Se tiver que sair, use máscara. Não esqueça do álcool em gel. Né? Mantenha o distanciamento social. Cuida de você, porque eu quero encontrar com você quando tudo isso acabar. Tá bom? Beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Beijo, tchau, boa noite.